Esse vídeo aqui é um oferecimento da YouDeserve, plataforma patrocinadora oficial aqui do canal Conversa de Corredor. É uma plataforma para você que trabalha e quer ser reconhecido, quer ser valorizado pelo teu chefe. Então, não deixe de acessar aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição de vídeo para saber um pouco mais sobre a YouDeserve. Bora lá. Eu tô prestes a passar por uma nova fase profissional na minha vida e algumas coisas estão me passando na cabeça. Independente das coisas que vão acontecer, eu sempre tenho um pensamento talvez muito negativo em relação a tudo. Inclusive o Raul, grande amigo Raul, sempre tá aqui assistindo os vídeos, ele sempre me fala que eu sou muito pessimista em relação às coisas. E eu sempre falo que ele é muito otimista também. Mas esse ponto de ser muito pessimista, de certa forma, ele me deixa com os pés no chão. Ou seja, eu não sou tão sonhador, digamos assim, em relação às coisas. Eu sempre tento analisar os fatos de forma muito mais lógica e racional. Só que, por outro lado, eu acabo ficando muito limitado a qualquer coisa. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque talvez vocês também tenham esse mesmo pensamento de ser mais pessimista em relação às coisas e talvez não acreditarem que as coisas possam dar certo ou que elas possam dar muito certo. E esse ponto de ser muito pessimista vem muito da experiência que eu tenho, então é meio que a forma com que eu aprendi a lidar com as coisas. E basicamente a gente tem algumas condições aí que moldaram a gente a entender como que a vida é e talvez ser mais pessimista. A primeira delas é que quando a gente é muito novo, a gente é muito burro. E a gente é bem burro quando a gente é novo. E isso impacta diretamente em como que a gente enxerga o mundo. E quando a gente tem o contato real com a vida de adulto, a gente começa a ver que, cara, as coisas são muito mais complexas do que pareciam ser. E aí a gente vai meio que matando todos os nossos sonhos e desejos ocultos e a realidade acaba moldando a gente de uma forma talvez mais pessimista do que deveria ser. Há um tempo atrás eu tive uma sessão de terapia com um psicólogo e eu levei esse assunto para falar com ele, que é tipo o medo do desconhecido, mas não o medo do desconhecido por ser desconhecido, porque basicamente isso até é legal, me dá um certo friozinho na barriga. Mas foi muito mais pelo medo de tudo dar errado, sabe? Você testar de novo, largar tudo e tentar começar tudo do zero, mas pô, tua experiência passada não foi muito boa e aí muitas vezes você tá travado naquilo ali. E aquele filho da mãe me fez uma pergunta que até hoje me faz refletir. Eu falei pra ele que basicamente eu tinha medo de dar tudo errado. E aí ele olhou no grão do meu zóio e falou assim: "Tá, mas você já parou pra pensar no que vai acontecer se der tudo certo?" Cara, isso me moeu assim a cabeça, me moeu a cabeça. Até às vezes eu paro assim e penso, será que eu tô pensando de fato nas coisas, se elas derem certo? E como eu tô passando, né, ou tô prestes a passar por essa mudança na minha vida, eu parei pra analisar isso, porque eu tava de novo com o pensamento todo negativo. Não, isso não vai dar certo por conta disso. Se isso não der certo, eu já tenho que ter um plano de fuga. Pô, se o plano de fuga não der certo, eu tenho que cair para outro lado. E eu confesso para vocês que eu não cheguei em muita resolução desse problema. Mas ele principalmente me abriu a mente sobre algumas coisas. Uma delas é pensar em como aconteceria se desse tudo realmente muito certo. Sabe aquele sonho, tipo, velho, se tudo der muito certo, vai acontecer isso aqui. Então eu me deixei pensar, me deixei sonhar, se tudo der muito certo, onde que eu poderia chegar. E cara, foi bem legal, assim, tipo, nossa, dá pra ir bem longe. Tá, e se as coisas derem certo, mas tipo assim, não é ganhar na loteria, mas, velho, der muito certo ainda com os pés mais no chão. O cenário ainda era muito positivo. E aí eu parei pra analisar como que seria se dessem certo, mas tipo, não num formato tão sonhador. Cara, ainda era bom. E aí esses pontos me fizeram pensar em algumas coisas que a gente faz na vida e talvez a gente mais pensa do que faz, só que a gente deixa de fazer pelo medo de dar errado ou pelo medo do julgamento, ou seja, lá pelo que for. Basicamente, o cenário ele só é ruim se você ficar pensando que ele é ruim. Puta papo coach agora. Puta papo coach. Mas se você chegou até aí, agora aguenta. Eu sei que, logicamente, pensar positivo não faz com que as coisas se tornem positivas. Tem muito mais correlação com a tua ação em si do que
com o que as pessoas pensam ou com o que você pensa. Mas com certeza pensar negativo não vai ajudar. Não vai ajudar em nada. Então, talvez você deva mudar um pouco a forma de pensar e começar a pensar, cara, e se der tudo certo? Esse é um conselho que o meu pai me dá há anos, assim. Pensa positivo que as coisas tendem a dar certo. E como um bom profissional de TI que pensa muito lógico e racional, eu sempre achei isso muito mais sonhador do que deveria ser e acabei talvez nunca dando a devida atenção. Mas parando para analisar de uma forma mais humana e não tão lógica e racional, talvez pensar positivo faça muito mais sentido do que não pensar positivo. É basicamente como ter fé em Deus ou em qualquer outra coisa. Se você não acredita em Deus e fez tudo certo, quando você morrer, Deus existir, talvez vai ser um saldo positivo. Agora, se você acredita em Deus e fez tudo certo, quando você morrer, pode ser do caralho. Então, teoricamente, faz mais sentido você acreditar que Deus existe do que ele não existir. E com essas mensagens coaches e mais filosóficas, eu encerro esse vídeo aqui. Um vídeo diferente, mas um vídeo mais voltado para o início do canal. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like aqui embaixo, é bem importante, porque aí eu vou conseguir entender se esse tipo de conteúdo faz sentido ou não para você. E, é claro, comente aqui embaixo se você já passou por alguma crise existencial, assim, ou principalmente essas crises de talvez achar que tudo vai dar errado. Se você acredita que esse conteúdo faz sentido para alguém, compartilha com alguém também. Acho que vale a pena a gente divulgar a palavra do Senhor Salomão. E é claro, se inscreve aqui no canal para você ter mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e tchau!